a paz, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não pude me calar, eu ali sentada, eu não pude ficar ali sentada calada diante do que Deus fez na minha vida, pois era impossível que eu estivesse viva, era impossível que eu aqui estivesse cultuando ao Senhor, pois eu posso dizer que Jesus me ressuscitou. Alguns irmãos aqui já sabem, creio que muitos oraram por mim. Como a Bíblia diz, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas aquele que procura fazer a vontade do Senhor, aquele que teme a Deus, a esse Ele ouve e atende, né? E muitos oraram por mim, mas como a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que são muitos que procuram a Deus, são muitos que se dizem ser de Deus, mas nem todos realmente servem a Deus. Mas eu creio que, assim como o pastor orou por mim, que quando eu saí da UTI, eu estive na UTI, e eu liguei para ele me disse que orou por mim várias vezes. A palavra de Deus, ela se cumpre. E, para quem não sabe detalhes, eu tive a dengue hemorrágica no mês de maio. Como no sábado retrasado, já deve estar com uns 15 dias que o pastor até ministrou a palavra e falou sobre Manassés, se eu não me engano foi Manassés, que foi para o calabouço porque havia sido irresponsável, porque havia agido de formas erradas, né? Sua vida errônea, e ele teve que ali ir para o calabouço para que aprendesse a servir ao Senhor. E foi assim, eu creio que assim o Senhor fez comigo. Ele permitiu que eu passasse por aquilo tudo, fosse parar no UTI, que o meu estado foi, os médicos mesmo disseram que foi o mais grave dos graves, né? Eu cheguei a ficar apenas com 1% de vida. E eu achava que era só uma virose, mas se agravou o quadro e eu tive a dengue hemorrágica. Eu ali derramei muito sangue, eram pedaços de sangue, e não havia vagas na UTI, mas Deus providenciou uma vaga na UTI, e ali eu passei na UTI 12 dias, 7 dias eu fiquei entubada, inconsciente. Depois de 7 dias eu pude retornar, passei mais 4 dias ali me recuperando, e os médicos se admiravam da minha recuperação. E eu creio que tudo aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse foi para que eu consertasse muitas áreas da minha vida. Inclusive lá eu pude refletir, pude reconhecer, e eu dizia para o Senhor: Senhor, se eu sair daqui com vida, eu quero... Uma das coisas que a primeira coisa que o Senhor me fez refletir foi sobre a vida do pastor Carlos, que eu muitas vezes cheguei a falar mal, até esse ponto eu havia chegado, né? E o Senhor me fez refletir, porque eu já tinha me consertado muita coisa. O Senhor já tinha me feito parar e refletir sobre minha vida. Antes mesmo de eu ir para a UTI, eu já estava procurando andar no verdadeiro caminho, sendo luzeira onde eu estava, fazendo a diferença. Mas o Senhor não queria só aquilo, o Senhor queria muito mais. Há coisas que a gente faz, que o Senhor faz realmente a gente refletir e se arrepender. E eu dizia: Senhor, se eu sair daqui com vida, a primeira coisa que eu vou fazer é ir até o pastor e pedir desculpa para ele. E se eu não sair daqui com vida, que o Senhor me perdoe, que o Senhor possa receber o meu perdão. Eu dizia assim: eu não quero sair daqui com vida para que lá na frente eu venha a te negar e perder a salvação. Eu quero que o Senhor faça a tua vontade. A minha vida está entregue nas tuas mãos, perdoa meus pecados e recebe meu espírito. A minha oração sempre foi assim, depois que eu acordei, meu espírito, porque eu não estava podendo falar, porque através da intubação eu fiquei sem poder falar, minha voz foi vindo aos poucos, bem baixinho. E quando eu saí da UTI, que eu passei uns dias na enfermaria, e quando eu pude ir para casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu pude falar foi pegar um telefone e ligar para o pastor e fazer assim como eu tinha prometido para Deus, que eu iria pedir perdão para ele, mesmo que não fosse pessoalmente, mas eu iria ligar, de alguma forma eu iria conversar com ele. E assim o Senhor foi trabalhando na minha vida, que o Senhor não queria só que eu pedisse perdão para ele, do que eu havia falado, mas o Senhor queria que eu voltasse a congregar, onde se realmente prega o evangelho genuíno, da onde eu tinha me afastado para conduzir meus filhos no caminho. E o Senhor me deu essa oportunidade. Eu creio assim que o Senhor me conduziu assim,
E os meses foram passando e eu fui ali entendendo qual realmente era o plano de Deus para comigo. E assim eu fiz. Graças a Deus eu retornei a congregar juntamente com os irmãos, né? E apesar da dificuldade, mais uma coisa eu sei, que vale a pena a gente também pagar esse preço, se renunciar e vir para cá se alimentar da verdade, porque não é que eu queira bajular ninguém, Deus sabe do meu coração, mas aonde eu já andei, eu já vi muita coisa que a palavra de Deus mostra que eles vivem vida errônea, que não dá, para quem quer servir a Deus, não dá para se misturar, a gente tem que se retirar do meio deles. Por mais que você queira ser luz, por mais que você queira mostrar a verdade, eles não aceitam. Lá onde eu estive, é assim, a luz é treva e a treva eles querem dizer que é luz.